Olá! Opa, não pode. Eu sou Renan Lavrador e está no ar mais um Catavento Responde. E hoje, para o nosso bate-papo sobre as novas descobertas da ciência, tenho ao meu lado ela, que é o Máximo, e o seu sobrenome confirma, Bruna Máximo! Uhul! É isso mesmo, pessoal. A partir de hoje, nós, uma equipe de especialistas, vamos tirar todas as dúvidas de vocês sobre tudo que engloba ciências. Portanto, tudo que acontece na ciência passa por aqui. Está no ar o Catavento Responde! E para iniciar, vamos começar por uma pergunta super interessante que veio diretamente de Brasília, feita pela Nayara, de 14 anos. Como que o arco-íris é formado? Quem nunca ficou encantado ao ver um lindo arco-íris se formando no céu depois daquela chuvinha, né, pessoal? Porém, para entendermos melhor sobre esse fenômeno, precisamos nos lembrar que a luz do sol é formada pela mistura de 7 cores juntas, que formam uma luz de cor branca. Sempre que chove, várias gotículas de água ficam no ar, e quando a luz do sol passa por dentro delas, a luz branca se divide em 7 cores, que vocês já sabem quais são. Esse fenômeno é chamado de decomposição da luz branca, e conforme o sol vai mudando de posição ou as gotículas forem se desfazendo, o arco-íris se desfaz também. A gente foi em um take! Agora a pergunta que veio de Pedro diretamente... Não, veio do Pedro. Eu falei com Pedro não. E o do Pedro, diretamente de São Paulo. Ele quer saber como que ocorre a fotossíntese. Antes de explicar o processo da fotossíntese, podemos começar desmembrando a própria palavra. Foto vem do latim e significa luz, e síntese é um processo que reúne elementos. Portanto, a fotossíntese é um termo que significa síntese pela luz, e basicamente é definida como um processo no qual um organismo consegue obter seu alimento através da luz. Sério, mas é só luz solar? Não, também funciona com outras fontes de luz. Caramba, que interessante isso, Bruna. Mas primeiro a água da chuva ela é infiltrada no solo e através das raízes atinge todas as partes da planta até chegar nas folhas, que é o principal local onde se realiza o processo. O gás carbônico presente no ar que respiramos é captado pelas plantas, já a luz solar fornece a energia necessária para a formação da glicose, que é um tipo de açúcar que é o principal alimento da planta. Durante todo o processo, a planta começa a jogar fora substância no qual ela não precisa, como o gás oxigênio que é liberado na atmosfera. A próxima pergunta é da Tainá Santana, de 24 anos, e ela quer saber o que é bioluminescência. Essa pergunta vem diretamente de Mariporã, São Paulo. Apesar do nome estranho, muitos de vocês já devem ter presenciado esse fenômeno ao observar um vagalume, por exemplo. A bioluminescência pode ser definida como a emissão de luz por alguns organismos vivos. Essa emissão geralmente é observada em oceanos, mas pode ser vista em organismos como insetos, bactérias, fungos, peixes e muitos outros. A bioluminescência não possui apenas a função de iluminar um ambiente escuro, como as lanternas e os faróis, como os carros fazem. Essa função, na realidade, é observada em poucos grupos que vivem em locais com pouca iluminação, como os peixes abissais. Tô vendo uma luz. Uma luz? É, ali, ó. Ô, consciência, eu morri? Ah, eu também tô vendo. O que é? É tão bonita. É, e me dá felicidade. O que é uma coisa rara pra mim. Eu quero tocar. Ei, volta aqui. Volta, Jaque. Eu Olha vou que te pegar. Pego Eu e vou te pegar. nadar por aí com você. Eu vou te pegar. Vou ser seu camarada. A felicidade passou. Esse fenômeno está diretamente relacionado com a comunicação dos seres vivos, inclusive para garantir sucesso reprodutivo e também para a atração de presas. Na bioluminescência, há um processo quimiofísico, ou seja, uma transformação de energia química em energia luminosa, dependendo de uma enzima sobre o substrato. Ao reagirem entre si junto com o oxigênio, acabam liberando luz. A cor vai variar pela espécie do animal e de acordo com o local em que ele vive. O azul é mais predominante em ambiente aquático, enquanto o verde é comum em ambientes terrestres. A próxima pergunta veio diretamente de Portugal. E a Luri, de 22 anos, ela quer saber qual a diferença entre sapo, perereca e rã.
Bom, para a maioria das pessoas, esses animais não possuem diferença alguma e são todos praticamente a mesma coisa. Ainda há histórias de que os sapos sejam os machos e as rãs e as pererecas sejam fêmeas e várias outras teorias. Entretanto, eles são definidos como anuros e cada um possui características bem distintas dos outros. Anura significa sem cauda e apesar de eles possuírem quantos girinos no decorrer do crescimento, eles acabam perdendo este membro. Os anuros, na verdade, fazem parte de uma ordem chamada Anura, que está dentro da classe anfíbia, que são os anfíbios que você provavelmente já ouviu falar. Agora, quais as diferenças, Bruna? Vamos começar pelas rãs. As rãs possuem pele extremamente molhada, úmidas e dependem da água, por isso vivem perto de lagos, represas e áreas pantanosas. Além disso, possuem patas traseiras bem grandes, musculosas e fortes, que permitem saltos de até 2 metros de distância. Ainda sobre as patas traseiras, as rãs possuem membranas interdigitais, que é uma espécie de pele que serve para facilitar o nado, já que elas vivem em ambientes aquáticos. Já as pererecas são os menores desses animais e tem... Desculpa, eu lembrei das pererecas. Já as pererecas são os menores desses animais e tem como característica bem visível os olhos bem esbugalhados e patas compridas. Elas gostam muito de água, mas diferente das rãs, não depende dela como habitat. Na verdade, gostam de água que fica retida em plantas, como bromélias, orquídeas e etc. A principal característica das pererecas são as ventosas, localizadas na pontas dos dedos, que também são chamadas de discos adesivos, que são essas bolinhas que vocês veem. Essas ventosas servem para facilitar que elas escalem em lugares mais altos e fiquem grudadinhas. E por fim, temos os sapos. Apesar de se assemelharem mais às rãs, eles são totalmente diferentes dos outros dois animais. Eles possuem pernas traseiras bem menores, portanto não conseguem saltar tão bem. Possuem a pele bem áspera com algumas verruguinhas, que são espalhadas por todo o corpo. Diferente das rãs e das pererecas, os sapos vivem muito bem em ambientes terrestres, dependendo da água apenas para fins reprodutivos. Bruna, mas e aquela história de que sapo tem veneno? Boa pergunta. Os sapos possuem glândulas de veneno localizadas atrás dos olhos. E uma informação bem importante é que um sapo nunca vai expelir esse veneno do nada. Esse mecanismo é acionado em casos em que o animal se sente ameaçado ou é mordido por algum predador. E agora, para finalizar o nosso bate-papo sobre ciências, vamos anunciar um quadro muito especial. É com muito prazer que anunciamos o quadro Pergunta Cabeluda! E o nosso convidado de hoje é a Maiara, que cuida do borboletário do Museu Catavento. E ela vai responder pra gente qual a diferença entre mariposas e borboleta e quanto tempo elas vivem. A pergunta veio do Murilo, que tem 12 anos e mora em Londrina. Olá pessoal, meu nome é Maiara, sou bióloga, trabalho no Museu Catavento e eu ajudo a cuidar das borboletas lá no borboletário. Tô aqui hoje para responder essa pergunta que é muito comum. Qual é a diferença entre borboleta e mariposa, já que elas são tão parecidas? Então vamos lá. As borboletas normalmente são mais coloridas do que as mariposas. Mariposas têm cores mais neutras, puxadas para branco, cinza, preto. E as borboletas, elas têm hábitos normalmente diurnos, enquanto mariposas têm hábitos noturnos. Então elas ficam mais ativas durante o dia, enquanto mariposa fica mais ativa durante a noite. E é até por isso que a gente não vê tanta mariposa voando durante o dia. Outra diferença está no momento em que elas pousam. Normalmente, mariposa pousa com a asinha aberta, enquanto borboleta pousa com a asinha fechada. Outra diferença está no tamanho do corpinho. As mariposas, elas têm um corpinho mais robusto, enquanto que a borboleta tem um corpinho mais sequinho. Outra diferença nas anteninhas. As mariposas têm as anteninhas plumosinhas. São anteninhas como se tivessem um monte de pelinhos. Já as borboletas, a gente fala que elas têm as anteninhas como se fosse um taco de beisebol. Então imagina, é bem fininho na base, né, embaixo, e na pontinha ele é mais grossinho. Quem faz os casulos são as mariposas. Borboletas não fazem casulo, fazem somente as pupas, tá? Pessoal, lembrando que na natureza tudo tem exceção, nada é uma regra. Então a gente pode encontrar
mariposas coloridas, por exemplo. Muito obrigada! Mayara, muito obrigada por responder nossa pergunta. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. E pra galera aí de casa que quiser participar do programa e tirar alguma dúvida sobre ciência, é só deixar aqui nos comentários que a nossa equipe vai entrar em ação. E não se esqueça de falar pros amigos, pras tias, pro papagaio, enfim, pra geral. O Catavento Responde vai ficando por aqui. Mas se você quiser acompanhar tudo o que acontece aqui no Catavento e no mundo da ciência e rever esses e outros programas, é muito fácil. Curta nas nossas páginas sociais do Facebook e YouTube. Nossas páginas sociais, a gente sabe que a gente é muito sociável, né? Inclusive, temos a seção aqui da Sociedade dos Jogos do Poder, tá? O merchandise não para. O Catavento Responde vai ficando por aqui. Mas, se você quiser acompanhar tudo o que acontece no Museu Catavento e no mundo da ciência, rever esses e outros programas, é muito fácil. Curta nossas páginas no Facebook, Instagram e YouTube. É só procurar por @Museu Catavento. Tem tudo lá, pessoal. Tchau, semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Falhou. Nossa, podia mandar um débito.